Você sabia que é possível analisar as estruturas internas dos materiais sem necessidade de destruir elas? Por exemplo, você já fez tomografia no hospital para analisar alguma estrutura interna de você? Então, venha aqui conferir a respeito da microtomografia, que é uma das técnicas analíticas presentes no nosso laboratório de caracterização tecnológica. Bem-vindos à área de microscopia. Aqui a gente analisa materiais com imagens, tanto 2D quanto tridimensional. Um desses casos, a microtomografia de raio-x. Esse equipamento nos permite entender tridimensionalmente a composição de materiais sem necessidade da sua destruição. Um desses casos na indústria de petróleo, para entender como que meu meio poroso se encontra dentro de um volume de rocha. A microtomografia raio-x está composta por uma fonte de raio-x, um porta-amostra, onde a gente vai localizar as nossas amostras de análise, e um detector. Neste, vamos ter a fonte de raio-x, que vai incidir uma energia na minha amostra, e vamos ter uma transmissão de raio-x. Na hora da transmissão, vamos ter uma detecção via o nosso detector para ter um volume tridimensional. Qual que é o princípio da tomografia? A gente tem planos bidimensionais de radiografia que, quando rotacionados, se cria-se um volume, e esse volume é a tridimensionalidade do nosso material. Neste equipamento especificamente, temos um conjunto de lentes que nos permite aumentar resoluções do nosso material. Claro que temos que levar em consideração que, para maiores resoluções, a gente precisa diminuir o volume de amostra a ser analisada. É possível chegar até uma resolução de 700 nanômetros, o que permite estudo de estruturas muito pequenas dentro dos nossos materiais. Mas que amostras que a gente pode analisar? Vem aqui comigo para conferir. Há uma pluralidade de amostras que podem ser analisadas dentro da microtomografia de raio-x. Aqui temos alguns exemplos delas. A gente pode começar pelo blister. Um blister, uma cartela comum de medicamento que a gente tem no dia a dia. Nela, o nosso objetivo é analisar os fechamentos do nosso material, do nosso medicamento, dentro do blister. Nesse segundo exemplo, temos cabelo. O cabelo, ele vem preparado dessa forma e, após a preparação para a microtomografia, ele vira esse tipo de preparação. Por quê? Porque é necessário que a gente coloque todos esses fios de cabelo dentro dela para analisar um dos casos, porosidade do cabelo, que isso está associado à danificação desses fios. Materiais biológicos, como por exemplo, essa aranha ou essa lagartixa, para estudar as suas estruturas internas. Ou também uma rocha de reservatório, que é muito importante para estudar a estrutura porosa dentro dela e assim entender como que o meu fluido, no caso petróleo, na indústria de petróleo, se desloca dentro do nosso material. E aí, você nota alguma similaridade entre esses três materiais? Pois bem, os três são cilindros. E por que a gente usa um formato cilíndrico? Porque quando rotacionar a minha amostra dentro da nossa microtomografia, eu vou garantir que a transmissão de raio-x seja exatamente igual em todas as direções de orientação da minha amostra. Isso é importante para a gente garantir uma melhor análise. Mas, nota, não é mandatório que ele esteja nesse tipo de geometria. Ele pode também ser analisado com outras geometrias, mas aí outro tipo de setagem será necessário para a gente garantir uma análise com sucesso. Vamos preparar uma amostra juntos para análise de microtomografia? Esse aqui é um dos porta-amostras que temos presente no equipamento. Vamos escolher, neste caso, a amostra de fio de cabelo. Neste caso, a gente vai colocar no mandril e fechamos ela no porta-amostra, garantindo que não há nenhuma movimentação do material no meu porta-amostra. E, subsequentemente, vamos colocar no equipamento. Está com seu celular aí? Bora fazer um exercício juntos de como que funciona a microtomografia? Pega seu celular, liga a lanterna e vem comigo. Neste caso, vamos simular. A nossa lanterna vai ser a fonte de raio-x. A nossa mão vai ser a amostra.
E está vendo a projeção que está acontecendo aqui na parede? Vai ser a nossa projeção do raio-x dentro do equipamento. O que acontece se eu deixo mais próxima ou afasto a nossa fonte de raio-x? Está vendo a projeção? A projeção está aumentando ou está diminuindo. Da mesma forma, se eu pegar a minha amostra, fixo a fonte de raio-x e deixo mais próxima ou mais longe a minha amostra, a projeção ela muda. Exatamente o mesmo princípio acontece na microtomografia, no equipamento. A nossa projeção vai mudar a respeito dos graus de liberdade que eu consigo movimentar a minha amostra, o meu detector e a nossa fonte de raio-x. Uma vez a gente faz a aquisição das imagens na microtomografia, a gente vem para o seguinte passo, que é o processamento dessas imagens. No processamento, a gente pega essas imagens em tom de cinza e faz todo o processamento necessário para conseguir separar materiais e observar a sua estrutura interna. Neste caso, a gente usa um software comercial chamado Aviso. Esse software comercial ele funciona com uma programação ramificada, onde vamos tendo inputs de imagens, algumas operações aritméticas e outputs, que são os nossos resultantes dessas operações. Com isso, a gente vai tanto vendo fisicamente a nossa imagem, quanto tendo operações estatísticas para entender a geometria ou para entender a estrutura de interesse do nosso material. Esses aqui são alguns exemplos de imagens obtidas por microtomografia já processadas. Esse aqui é um dos exemplos. Lembra aquele cabelo que a gente estava preparando? Pois bem, esse é o resultado. Aqui temos o cabelo, os fios e a porosidade. Cada poro de cada fio é contado estatisticamente para entender a porosidade de uma forma geral. Outro exemplo, a gente analisa os comprimidos, mas também os blisters que a gente usou para a preparação. Então, no caso do comprimido, o nosso interesse é conseguir separar os materiais dentro desse comprimido e entender como que é essa geometria, como que é essa estatística de cada um deles dentro do nosso comprimido. Material ósseo, material biológico, usado para entender a estrutura interna do material e separar aqui em um tom azul a medula do osso e com isso entender os volumes associados deste material dentro da nossa peça de osso como um todo. Para finalizar, rocha de reservatório no caso da indústria de petróleo. Lembra que a gente falou da porosidade da rocha? Esse aqui é o exemplo, a separação da nossa matriz de rocha com o poro. O poro, neste caso, em cores diferentes para associar a separação de materiais dentro da nosso material, a rede porosa que compõe o nosso material de rocha. Importante para entender como que esse meu poro está conectado e também como que seria um futuro deslocamento do nosso material, no caso um fluido como o petróleo, dentro da minha rocha. E aí, conseguiu pegar um pouquinho a respeito da microtomografia de raio-x? Essa é uma técnica muito importante e muito ampla para analisar muitos tipos de amostras. E aqui no nosso laboratório tem uma relevância, como todas as técnicas, para entender melhor as propriedades dos nossos materiais. Meu nome é Jonathan Arismendi, eu sou pesquisador aqui do LST e esse foi o 5º episódio de Caracterizando o LST.